Olá, queridos irmãos, irmãs da Igreja Batista Moriá, amigo que nos segue. Eu gostaria de convidar todos nesse momento para nosso culto online, que é muito gratificante para nossas vidas quando nós podemos compartilhar com vocês. Eu peço que todos estejam em prontidão para louvar o Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos participar do culto, irmão? Boa noite. Pelo Senhor, achamos sim seu exército. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Louvado, engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Tu estás assentado no alto e sublime trono. Tu tens o controle de todas as coisas. Tu és um Deus grande, maravilhoso, um Deus bondoso que cuida, que ama, que protege, que ampara os teus filhos. Ó Pai, fique conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus querido, te peço pelos irmãos da igreja, pelas pessoas que estão enfermas, que estão desempregadas. Ó Deus, cuide de cada um. Ó Deus, os enlutados, console os teus servos também, ó Pai. Eu te agradeço, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito, porque tu és um Deus bom. Fique conosco, ó Pai, no decorrer do dia, no decorrer da semana. Eu te amo, ó Pai, perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, irmãos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois
sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também àqueles que não são membros da igreja, mas nos dão alegria de participar conosco dos nossos cultos online. Que a graça de Jesus esteja sobre os seus corações e a misericórdia de Deus sobre as suas vidas e suas famílias. Vamos ler a palavra do Senhor. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que também eu vá e o adore. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 11.
O nosso tema é condições necessárias para a adoração. Condições necessárias para a adoração. Adorar é a palavra-chave do texto. Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Prostrando-se, o adoraram. A palavra adorar aparece 158 vezes na Bíblia. É a tradução de proskineo, que significa jogar beijos, demonstrar afeto. Adorar, jogar beijos. Jó, alegando sua sinceridade a Deus, falou: eu nunca joguei beijos para as estrelas. Quer dizer, eu só jogo beijos para Deus. Eu só adoro a Deus. Jó insiste em que ele era adorador de Deus e não adorador das estrelas. Afeto é o sentimento que nos impede de sermos indiferentes ao outro. Adoração, então, está ligada a afeto. E o afeto é aquilo que nos leva a nos preocupar com o outro. Na verdade, gostar. Afeto é gostar do outro. Gostar e demonstrar. Adorar se refere ao relacionamento com Deus, mas também aos relacionamentos humanos. Podemos jogar beijos para uma criança, para uma pessoa querida. Isso é adoração. Mas também podemos jogar beijos para Deus. É adoração a Deus. Adorar tanto se refere à relação com Deus, quanto à relação com os seres humanos. Adorar, portanto, se refere à relação com Deus e à relação com pessoas, com seres humanos. Adorável é alguém a quem se deseja demonstrar afeto. Beijar. Marido adorável. Esposa adorável. Noiva adorável. Igreja adorável. São elementos passíveis de receber afeto, passíveis de receberem carinho, passíveis de receberem um beijo. A relação de Deus com o povo de Israel é descrita em termos de investimento afetivo, afeto. O texto de Oséias diz: quando Israel era menino, eu o amei. É assim que Deus se expressa em relação ao seu sentimento pelo povo. Então, como estava dizendo, a relação de Deus para com o povo de Israel é descrita em forma de afeto, investimento afetivo. Quando Israel era menino, eu o amei. É dessa forma que Deus se refere ao povo. E mais, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços. É uma relação de amor, uma relação de afeto. E mais, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Me inclinei para dar-lhes de comer. Dessa forma, então, insistimos em que a relação de Deus com o povo de Israel era descrita em termos de afeto, em termos de afeição. Deus atraiu o povo com amor e esperava uma resposta, um ato de adoração. A adoração é a resposta do ser humano a Deus, que ama e cuida. Vamos usar uma imagem um pouco romântica para entendermos isso. Nessa figura que você está vendo, nós temos a lua, a terra e as ondas do mar. A lua atrai a terra atrai a lua. Isso se chama força de gravidade.
Na verdade, dizem os estudiosos que a Lua é uma parte da Terra que se desprendeu. E, usando uma linguagem romântica, a Lua tem saudades da Terra. E ela atrai a Terra. A Terra não pode ir, mas a Terra responde com as ondas do mar. A atração que a Lua exerce sobre a Terra faz com que a Terra, através das suas águas, produza as ondas. Então nós podemos dizer que as ondas do mar são os beijos que a Terra joga para a Lua, em resposta à sua adoração, ou à sua atração. A Lua atrai a Terra joga beijos. São as ondas do mar. Então, desta forma, Deus nos atrai e nós respondemos com adoração. A esposa atrai e o marido responde com afeto. O filho atrai e o pai responde com afeto. Deus nos atrai pelo seu amor, pela sua bondade, e nós respondemos com adoração, jogando beijos para Ele, expressando o nosso afeto, o nosso amor. Eu estou falando de condições para a adoração. Então, vou considerar 4 condições, de acordo com o que aprendemos no texto lido. Primeiramente, disposição para vencer obstáculos é uma condição para adorar. A adoração exige uma certa disposição. Por que nós adoramos pouco a Deus? Porque expressamos pouco amor às pessoas? Porque nos falta disposição. O texto diz: uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Há 3 modos como esses magos demonstraram disposição. Primeiramente, eles enfrentaram, possivelmente, discordância de familiares. Esses magos resolveram viajar para ver o menino, para adorar o menino. Mas certamente algumas pessoas não concordaram. É muito interessante quando uma mulher se converte e ela quer servir a Deus e o marido não concorda. Ela quer ir à igreja para orar, cantar e ouvir a pregação e o marido não crente não concorda. Ela então, para conseguir, ela vai ter que vencer o obstáculo. Esses homens, chamados sábios ou magos, eles vieram de muito longe e com certeza enfrentaram problemas. Eles enfrentaram cansaço, calor, frio, assaltantes. No deserto, por onde eles passaram, fazia muito calor durante o dia e muito frio à noite. É preciso disposição para viajar tanto, centenas de quilômetros, para expressar sua adoração. Eles enfrentaram cansaço, dor, de alguma queimadura do sol, assaltante. Fizeram gastos para expressar o seu amor ao menino que eles sabiam que havia nascido. Esses homens, chamados de magos, eles vieram de uma região que era a Pérsia. A Pérsia hoje é o Iraque. E lá ainda se fala a língua persa. Antes, aquela região era o reino da Média. Os persas invadiram a Média, conquistaram a Média e formaram o reino Medo-Persa. Os magos eram uma das tribos, das 6 tribos da Média. Eram tribos dedicadas
as coisas espirituais. Eles se revoltaram inicialmente, depois eles aceitaram. E nos dias de Jesus, essa tribo dos magos ainda existia lá. E eles, para se aproximarem do menino Jesus, tiveram então que fazer essa longa viagem. Olha a imagem que eu estou mostrando para você, a figura. Tradicionalmente se acredita que esses sábios eram 3. Porque os presentes eram 3. Ouro, incenso e mirra. Mas eles poderiam ser mais. Sabemos que era mais de um. Porque eram uns magos. Pode ser 2, 3, 5, 6. Mas tradicionalmente, entendemos que eles eram pelo menos 3. E eles não eram reis, eles eram magos. Os magos eram dessa tribo dos magos, era uma tribo que se dedicava às coisas espirituais. Se preocupavam com a história, se preocupavam com as coisas que aconteciam. A lição que fica dessa primeira parte é que, para demonstrar afeto, para adorar, temos de nos esforçar. Como eu falei, nós, o povo de Deus, adoramos pouco. Os maridos expressam pouco afeto. Os filhos expressam pouco afeto, porque exige esforço. Esses magos se esforçaram. Vieram de muito longe, andaram muitos dias. Supõe-se que eles caminharam entre 1 ano e meio, 2 anos, para chegar. Era muito longe, muito difícil. Porque eles viram a estrela quando o menino nasceu. E quando eles chegaram até o menino já estava grandinho. Então foi um grande esforço. Disposição para vencer obstáculos é uma condição para adorar. O marido deve expressar afeto à esposa e aos filhos. É preciso disposição. Uma teoria do amor diz que o amor implica em gasto. Para amar, temos de investir. E os magos investiram. Eles saíram lá da Pérsia, lá de longe, vieram com esforço, com sacrifício, até que chegaram ao menino. A outra condição para a adoração é a aquisição de conhecimento. A aquisição de conhecimento é uma condição necessária para a adoração. Jesus declarou para a mulher samaritana: nós adoramos o que conhecemos. Para expressar afeto, é preciso conhecer aquele a quem expressamos afeto. Para expressar adoração, precisamos conhecer. O problema que nós vivemos nos dias de hoje é, como Iracema estava lendo num livro, uma frase que dizia que hoje em dia evangélicos há muitos, mas sem evangelho. Evangélicos sem evangelho. Quer dizer, evangélicos é uma classe religiosa, cultural, política. Isso são evangélicos. Agora, evangelho são os princípios pelos quais os evangélicos devem se conduzir. Só que evangélicos não se conduzem pelo evangelho. Então, eles são evangélicos sem evangelho. Mentem, roubam, trapaceiam, assassinam, porque eles não têm, na verdade, o princípio. Então, eles não conhecem a quem eles adoram, ou a quem eles devem adorar. Esses homens, o texto diz que eles vieram de longe. Eles tinham conhecimento adquirido por via natural. Eles tinham conhecimento. Esses magos, eles que eram da Pérsia, eles tinham a literatura, os livros dos profetas. Pelo menos o livro do profeta Isaías eles tinham. E eles pesquisavam os profetas. Eles tinham conhecimento através dos profetas.
E também conhecimento através da filosofia, da matemática, da astronomia, da medicina, da religião. São conhecimentos que a gente alcança de forma natural. Esses magos sabiam da existência ou do surgimento desse rei, através da filosofia, porque os filósofos esperavam um justo. Um homem chamado Diógenes, um filósofo chamado Diógenes, andava com um lampião aceso nas cidades, nas praças, e alguém perguntava: por que você está com esse lampião aceso? Ele disse: estou procurando um homem justo. Então os filósofos esperavam, sim, uma pessoa do tipo do Cristo, um Messias. E esses magos sabiam disso. Eles conheciam as Escrituras, mas não sabiam tudo. Esses magos chegaram em Jerusalém e reconheceram quando eles perderam o rumo. Eles seguiram a estrela, mas depois se perderam. E quando eles chegaram a Jerusalém, eles estavam perdidos. E eles começaram a perguntar. A melhor coisa para quem não está sabendo é perguntar. E eles começaram a perguntar: onde está o menino? Sabemos que ele nasceu, mas não sabemos onde ele está. Queremos encontrá-lo, queremos adorá-lo. Então eles ficaram perguntando, reconheceram a sua falta de conhecimento. Os sábios, verdadeiros sábios, reconhecem a sua falta de conhecimento. Há um tempo veio à nossa igreja um cientista, professor de física, numa universidade famosa, e ele fez palestras sobre a fé. Depois houve um momento para fazer perguntas. E algumas perguntas ele disse: eu não sei. Os sábios reconhecem quando não sabem. Ele disse: eu só sei que Jesus é o meu Salvador. Agora, essas perguntas eu não sei. Os magos chegaram em Jerusalém, eram homens sábios, os mais sábios que se podia encontrar, mas agora eles não sabem. Onde nasceu o menino? Onde está o menino? Sabemos uma parte, que ele nasceu, mas não sabemos onde esse menino se encontra. E eles fizeram perguntas e foram conduzidos pela Escritura. O rei Herodes, que queria saber do menino para o matar, porque Herodes era um rei cruel, e qualquer um que pretendesse ser rei ele matava. Ele queria matar o menino porque o menino ia concorrer ao trono com ele. Herodes então queria saber também onde Jesus estava, onde o menino estava. E daí ele convocou os estudiosos e perguntou: onde deve nascer o Cristo? E os magos então tiveram a resposta da Escritura. A Escritura diz: o menino nascerá em Belém. Quando nós nos perdemos na vida, é hora de ir para a Escritura. É hora de ir para a Escritura. Está confuso, desorientado, perturbado, deprimido? É hora de saber o que a Escritura diz. Onde é que está a resposta? E esses homens entenderam que a resposta estava na Escritura. O mundo inteiro cresceu muito com essa história de pandemia. A doença, o vírus destrutivo, traz lições. Os estudiosos, os sábios, têm muitas perguntas. Quando começaram a fazer perguntas aos cientistas, eles disseram: não sabemos. Eles disseram: não conhecemos. Isso significa que os sábios, como todo sábio de verdade, reconhece a sua ignorância. Os cientistas disseram: não sabemos. Alguns políticos, que nem sabem o que é um vírus, começaram a dar respostas, começaram a ensinar, a propor soluções. Enquanto que os sábios disseram: ainda não sabemos, vamos procurar a resposta.
Os magos eram assim. Estamos perdidos. Procurem, ajudem-nos. Então, vamos para a Escritura. E a Escritura nos ensina. Então eu falei sobre a questão do esforço, do empenho, da dedicação para expressar afeto. E também do conhecimento. O conhecimento para encontrar o caminho. A terceira condição é que entender o significado do outro é uma condição para a adoração. A adoração é uma experiência de relacionamento. Seja a adoração do noivo pela noiva, seja a adoração do pai pelo filho, ou da mãe pelo filho, do filho pela mãe. Essa adoração implica na compreensão do outro. O texto diz, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Os sábios do Oriente, eles precisaram conhecer exatamente quem era aquele menino. Eu suponho, como os magos eram estudiosos e pesquisadores, aqui eu suponho que eles chegaram, encontraram a casa onde Maria estava, não era mais a manjedoura. O menino já estava grandinho, talvez brincando no quintal. Mas a estrela indicava que era aquela casa e que era aquele menino. Sendo eles pesquisadores, certamente conversaram com Maria. Maria contou toda a história da gravidez complicada, da vontade que José teve de ir embora, dos anjos que cantaram, dos pastores que vieram. Tinham vindo da Galileia, de Nazaré, estavam agora em Belém, contaram tudo. E do que as pessoas disseram, do que Simeão falou, do que Ana falou, do que os pastores haviam falado, e eles então entenderam que o menino é esse mesmo menino. Não podemos expressar afeto se não conhecemos aquele a quem vamos expressar esse afeto. Eles conheceram o menino, sabiam quem era o menino. Eles investigaram antes de investir. A gente vê muito assim nas notícias. Uma jovem foi para a balada e lá conheceu um homem, os dois se encantaram. Uma semana depois estão morando juntos. Ela está investindo afeto para alguém que ela não conhece. Alguém a quem ela não conhece. Ele está expressando afeto para alguém a quem ele não conhece. Só devemos expressar afeto quando conhecemos. Depois nós sabemos que esse relacionamento de pessoas que não se conheciam, mas se envolveram afetivamente, pode terminar num assassinato, numa morte, numa coisa terrível. Aqui nós sabemos que os magos, eles chegaram e investigaram. Eles identificaram a pessoa certa, o menino certo, a quem poderiam investir o seu afeto. É bom lembrar que o Messias, o rei ungido, era esperado em toda aquela região do Mediterrâneo. Por ali por todas aquelas regiões, aqueles reinos, havia esperança da chegada do rei Messias. E muitos chegaram. Mas como reconhecê-lo? Como saber quem é o Messias verdadeiro? É preciso pesquisa. Hoje em dia as pessoas estão investindo em quem não é para investir. Eles chegaram, reconheceram o menino e agora eles sabem quem é. Qual era o problema do povo de Israel?
O povo de Israel praticava idolatria e adoravam os deuses pagãos. Mas eles não sabiam que aqueles deuses eram destrutivos. Quando Moisés foi para o Monte Sinai, subiu o monte, e foi feito o bezerro de ouro, e o homem que fez o bezerro de ouro apresentou ao povo e falou: aqui está o nosso Deus. Então, muitas vezes, as pessoas estão indo para o lugar errado, estão expressando seu afeto ao lugar errado, à pessoa errada, no momento errado. Os magos identificaram exatamente a quem eles deveriam adorar. E a última condição é que praticar generosidade é uma condição para a adoração. Por que existe nas famílias tanta pobreza do afeto? Por que existe tanta pobreza no carinho, no amor? Porque falta generosidade. Falta generosidade. Generosidade é uma virtude da pessoa que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. É bondade, é liberalidade. O texto diz: prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Não existe troca afetiva sem generosidade, e não existe adoração sem generosidade. Se a noiva é adorável, você tem que levar um presente para ela e ser carinhoso, você tem que ser generoso. Se o pai é um pai que é adorável, ele vai demonstrar generosidade para com seu filho. Às vezes, um homem casado gasta dinheiro com festa, com os amigos, com bebida, e não investe num presente para o seu filho. Gasta o dinheiro fora. Então, a falta da generosidade, muitas vezes, é a razão porque não existe o afeto. Afeto custa. Esses homens trouxeram presentes. Quando estudamos sobre o amor, o livro de Christian Schwartz, ele diz que nós precisamos dar alguma coisa a alguém. Ele diz que um homem saiu de casa com notas de $10 e saiu pela rua, e quando ele via um mendigo, ele ia lá e dava uma nota daquela. Porque ele achava que aquilo era generosidade, é uma forma de amor. A generosidade está neles. Para eles, para os magos, não havia adoração sem generosidade. Muitos cristãos não têm generosidade, não têm com o filho, não têm com a esposa, não têm com o marido, não têm generosidade para com a igreja, não têm generosidade para com Deus. Então essas pessoas não cumprem condições de afeto. Elas não cumprem, porque falta a elas a generosidade. O Natal é pura generosidade. Deus generoso deu seu filho. Os magos generosos trazem presente para o filho. Deus nos deu o seu filho, agora nós vamos dar presente a esse filho que Deus nos deu. Deus nos dá o filho e nós damos presente ao filho que Ele nos deu. Assim, eles vão lá e dão presentes. Dois comentários. A generosidade se manifesta em doação consciente. Doação consciente. Havia uma piada que dizia que um moço deu uma moto de presente para a avó dele de 90 anos. Isso é um presente inadequado. Uma velhinha de 90 anos não vai tirar proveito de uma moto. Mas esse moço deu uma moto de presente para a velhinha de 90 anos. O presente tem que ser apropriado. Ouro para um rei. Ali nasceu o rei. O mundo esperava esse rei. Para um rei, o presente próprio é ouro. Admite que ele é o dono, ele é o Senhor. Incenso para o sacerdote. O incenso era uma resina aromática
que era instrumento de trabalho do sacerdote. É a mesma coisa que eu dei um aparelho de mergulhador para um homem que é mergulhador. Certo? Ou eu dei uma caneta para quem escreve. Assim, eles consideram Jesus como sendo o grande sacerdote. Aqueles sábios, como estamos falando, eles reconheceram no menino o rei, que reina nos corações. O incenso, que é um instrumento de trabalho do sacerdote. O sacerdote é aquele que leva as pessoas a Deus. É o pontífice, é o que faz ponte entre Deus e os homens. E também trouxeram mirra. Eles certamente conheciam o livro do profeta Isaías, que falava que o Cristo seria levado como ovelha ao matadouro e seria sacrificado. A mirra também era uma resina que se usava para preparar os cadáveres. A generosidade se manifestou nessa doação consciente. Ouro para um rei, incenso para o sacerdote e mirra para quem vai morrer pela humanidade. O outro comentário é que a generosidade cumpre uma recomendação da palavra de Deus. Ser generoso é uma recomendação de Deus, porque Deus é generoso. A pessoa mesquinha, sem generosidade, está descumprindo a orientação de Deus. O que diz o salmista no Salmo 96? Ele diz: trazei oferendas e entrai em seus átrios. A adoração é resultado de generosidade, de um coração disposto a algum sacrifício para expressar o amor pelo outro, o afeto pelo outro. Eu acho que nas famílias nós expressamos pouco afeto. Existe pouca adoração conjugal, pouca adoração com os filhos. A igreja também, pouca adoração, pouco investimento com a igreja. Pouco investimento no nosso país. A maior parte dos brasileiros não fazem nada por este país. Só querem desfrutar, só querem os direitos. Os deveres não são propalados. Pois bem, para praticar, para condição de adoração, é a prática de generosidade. Você, meu irmão, que tem sua família, seja mais generoso, com tempo. Tempo para a sua família, mais generoso. Você que tem seu pai idoso, seja um pouco mais generoso. Sua mãe idosa, seu avô, sua avó, eles são adoráveis. Eles merecem afeto. Deus merece o nosso amor. Deus é adorável. E isso se faz com generosidade. Deixe que eu termine. Presta atenção. Os sábios do Oriente fizeram aquilo que é natural para o ser humano. Expressar afeto é natural. Expressar afeto a Deus, dizer que gosta. Expressar afeto é dizer que gosta. Expressar afeto a Deus e às pessoas é gostar de Deus, é gostar das pessoas. Se alguém me vir lendo a Bíblia, vai dizer: esse aí gosta de Deus, porque está escutando o que ele fala. Se alguém vir eu caminhar com meu filho, ele vai dizer: esse aí gosta do filho, ele caminha com o filho. Pois bem, gostar de Deus, gostar das pessoas. Para cumprir essa condição, precisamos de disposição para vencer obstáculos. Há muitos obstáculos. Às vezes nem é fácil gostar da igreja. Há obstáculo. Às vezes nem é fácil gostar de um filho, gostar de um pai. São obstáculos. Esses obstáculos precisam ser vencidos. Precisamos também adquirir conhecimento sobre o outro. O outro é Deus, o outro são as pessoas. Precisamos conhecer para investir afeto. Precisamos também identificar as pessoas a quem devemos expressar adoração. Precisamos identificar afeto, adoração,
para evitar equívocos. Temos de ter cuidado para não adorar o Deus errado, como os israelitas fizeram. Precisamos adorar o Deus verdadeiro. O nosso Deus não é o dinheiro. O nosso Deus não é a fama. Há igrejas que estimulam as pessoas a quererem dinheiro e bens e fama. Mas o objeto da nossa adoração não é o dinheiro, nem é a fama, nem são os bens. O objeto da nossa adoração é Deus e as pessoas que nós amamos. Precisamos desenvolver um espírito de generosidade. Maridos sejam generosos, crentes sejam generosos, porque Deus é generoso. Então, para doar, como expressão de adoração e afeto, se cumprirmos isso, seremos mais humanos. É isso que se espera de gente, é isso que se espera de seres humanos. Adoração, investimento afetivo, isso nos faz gente. Isso nos humaniza. Vamos contar com a ajuda de Deus para que possamos cumprir condições de adoração. Adoração a Deus, o afeto a Deus, o afeto ao irmão, o afeto ao amigo, o afeto à família. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor.